Teu Santo Espírito nos condicionou a obtê-la. Obrigado, Senhor. Igreja, redobre a sua atenção, você possa sair daqui vivenciando um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo de confiança, um tempo que você venha usufruir a logística dos céus. Então escuta isso, olha aí, o próprio Senhor Jesus, ele falando para os seus discípulos, ele falando para a igreja que ia dar continuidade à sua missão. E é isso que, sabe, em todo tempo nós temos que nos condicionar. Que conversão nós estamos praticando? O Senhor Deus falou para Nicodemos, Nicodemos, precisa nascer de novo, para você usufruir do reino. Então, a conversão é algo que faz a gente vivenciar os benefícios do reino. Viver uma vida de protocolo, uma vida religiosa, não leva a lugar nenhum, igreja. Não leva a lugar nenhum. Nem ao céu, quando fechar os olhos. Então é necessário a gente, reflexão, meu Deus, quem sou eu no teu reino? Quem sou eu no teu reino? Será que eu estou praticando aquilo que o Senhor tem me ensinado, com vontade de aprender? Aí faz a diferença, querido. Aqui nós vamos falar de crédito com Deus. Revela a Escritura Sagrada de um homem que ele tinha um crédito com Deus. Imagina, a gente ter um crédito com Deus. Quando alguns dos seus comandados chegaram até Jesus, os judeus falaram, Jesus, esse homem, o senhor deveria atendê-lo, porque ele tem um crédito com Deus. Então escuta isso, querido. Olha o Senhor Jesus, primeiramente, chamando a atenção dos seus discípulos para que ele entendesse a sua linguagem. Não dá para entender a linguagem da Escritura Sagrada sem discernimento de espírito. É vital, é vital. Nós entrarmos numa congregação e sairmos de uma congregação, querido, isso não leva a gente para o céu, não. O que leva a gente para o céu é ter verdadeiramente a revelação da palavra. E a palavra é a verdade. E a verdade, sem arrependimento, sabe, ela não manifesta a libertação. A verdade só liberta a libertação quando você pratica ela. Então, em nome de Jesus, querido, não existe libertação sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. E o que nos convence a nos arrepender? A palavra. Por isso o Senhor Jesus estava falando sobre a linguagem espiritual. Olha o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, aqueles que iam continuar a sua missão. Qual a razão? Escuta isso. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem, a minha palavra, os meus ensinos? O nosso Deus, ele diz que uma das chaves para nossas vitórias é a perseverança. É perseverança. Então nós vamos, recapitular. Um ano, quantos cultos tem? Eu vou fazer essa conta. Muito bem. Chega no final do ano, você vai ver, você vai fazer uma soma. Quantos cultos esse ano eu prestei a Deus? Aí você vai ver se Ele é prioridade na tua vida. Não é difícil de entender. Pastor, quantos cultos? Eu não sei, mas uns 90 e poucos cultos. Aí você vai chegar e vai falar, quantos cultos esse ano eu prestei a Deus? Aí você vai falar, Deus não foi prioridade. Deus não foi prioridade. Então é isso que a igreja precisa entender. A diferença vai acontecer. Quando a gente vê pessoas sendo abençoadas, muitas das vezes não sabe o que aquela pessoa fez para chegar nesse nível de vivenciar as bênçãos. Qual é a razão por não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra, meus ensinos? O que te faz? O que te faz a rejeitar
os meus ensinos. Cada culto aqui nesse lugar, eu creio, eu vou continuar ensinando pela misericórdia de Deus. Porque é isso que Deus espera dos seus discípulos. O nosso Deus, ele coloca, sabe, responsabilidades naqueles que desejam ser úteis ao seu reino. Não é difícil entender isso. Então, se você aceitou, se você falou, Deus, a tua missão está em mim. Qual é a tua missão? É ser testemunha. Ele, quando nos recrutou, ele nos deu essa missão de nós sermos testemunhas dele. Então eu preciso aprender a linguagem dele, claro. Eu preciso ouvir a revelação dos ensinos dele, claro. Como é que eu vou praticar na íntegra os seus ensinos? Querido, quando a gente vem ouvir a palavra, Deus, ele quer fazer o melhor. Para esses que chegaram para ouvir seus ensinos, ele quer fazer o melhor. Então, escuta isso, ó, com a razão, porque não compreendeis a minha linguagem. Então, tem crente que está, mas não compreende, não tem discernimento da mensagem, não ora segundo a mensagem, não ora segundo aquela linguagem, aquele ensino. Aí o resultado vem como? Nosso Deus tem compromisso com seus argumentos. Nosso Deus tem compromisso com a sua linguagem. Então, agora nós vamos ver um testemunho aqui. Esse testemunho está em Lucas e também está em Mateus. Então, eu coloquei um pedaço do ensino que estava em Lucas e coloquei também um pedaço do ensino que estava em Mateus, porque vamos dizer assim, é a mesma mensagem. Mas Lucas discerniu de uma forma, Mateus discerniu de outra, e aqui eu, pela misericórdia de Deus, juntei para que a gente possa ter um entendimento dessa mensagem. Vamos primeiro para Lucas 7. Escuta isso. Lucas e Mateus foram inspirados pelo Espírito Santo para revelar esse ensino, essa atitude de fé. Então, preste atenção. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Preste atenção, querido. Versículo 2. E o servo de um centurião, escuta isso, a quem este muito estimava, olha só, estava doente quase à morte. Escuta isso, hein? Tendo ouvido falar, quer dizer, ele ouviu falar, ele não conhecia. Imagine eu e você que conhecemos. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Presta atenção. Esse centurião era uma autoridade, era uma pessoa de influência nesse tempo. Então, ele pediu alguns judeus que fossem até Jesus para curar o seu servo. Olha que amizade, hein? Olha que amizade. Este, chegando-se a Jesus, com reverência, lhe suplicaram, dizendo, olha, escuta isso, olha o que os judeus falaram para o Senhor Jesus, olha só. Jesus, o centurião que nos pediu esse favor, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo nosso, é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a sinagoga. Olha isso. Os judeus falando, Jesus, o homem construiu uma sinagoga para a gente te adorar, para a gente te louvar, para a gente conhecer a tua verdade. Ele foi o que construiu para que nós possamos desenvolver os teus ensinos. Então, Senhor, ele tem crédito contigo. São as palavras dos judeus quando chegavam até o Senhor Jesus para clamar pelo socorro desse servo
desse centurião. Então ele tinha feito algo para o reino, maravilhoso. Ele construiu a sinagoga. Agora vamos para Mateus, a visão de Mateus sobre esse assunto. Preste atenção. Versículo 6. O próprio centurião falando com o Senhor Jesus. Senhor, o meu criado jaz em casa. O meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E esse centurião, ele estava vivenciando uma compaixão pelo seu servo. Olha o coração desse homem. Olha o coração desse centurião. Ele estava compadecido de ver o seu servo, que muitas das vezes deve ter ajudado de uma forma imensurável. E ele falando, Senhor Jesus, me dói ver o meu servo. Me dói ver, sabe, um cidadão que, sabe, eu tenho um carinho tão grande, sabe, por tudo que ele, sabe, por tudo que ele fez por mim. Ele está sofrendo, Senhor Jesus. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha a linguagem, presta atenção, essa linguagem, querido. É nós sairmos, sabe, dessa logística humana e entrarmos na logística de Deus. Na logística do milagre, na logística do sobrenatural. É isso que falta à igreja. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha a linguagem, por isso que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, até quando vocês vão desconhecer a minha linguagem? Até quando? Esse homem, ele não era judeu, esse homem se aproximou a primeira vez do Senhor Jesus, mas olha como é que ele teve o discernimento. Eu vou no culto sim, eu preciso discernir, sabe, a voz do meu Deus, eu preciso saber, sabe, qual é a direção para que eu venha obter a resposta. Porque Deus, Ele tem todas as respostas que eu preciso, tem todas as respostas que você precisa. Agora, eu vejo pessoa lutando com toda a sua força, sua coragem, mas lutando com suas próprias forças. Querido, o nosso Deus diz que para o ímpio Ele dá trabalho. Não sou eu que estou falando não, e eu tomei posse dessa palavra. O nosso Deus, Ele falou, eu tomei posse. Para o ímpio eu dou trabalho. Agora para os meus, até como está dormindo, eu abençoo. Às vezes a menina está dormindo, claro, eu quero ser abençoado. É pela fé, querido. É pela fé. Claro que você tem que ter discernimento, claro. Mas é algo que Deus, Ele vai cuidar dos detalhes. Isso aí é uma linguagem espiritual. Porque Ele trata os filhos de uma forma sobrenatural. E Ele nos deu esse direito de sermos transformados de criatura para sermos filhos. O nosso Deus, Ele nos recriou através, sabe, do batismo das águas. Quando a velha criatura fica, sabe, sobre as águas e nós viemos recriados para vivenciar novidade de vida. Toma pela fé essa linguagem. Nosso Deus, Ele diz que nos recrutou para que a gente viva uma vida abençoada. Ele diz que nós vamos emprestar a muitas pessoas e não vamos tomar emprestado. Isso é uma linguagem espiritual. Nosso Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. É uma fé verdadeira, crer. Uma fé verdadeira a crer. Uma fé verdadeira a crer. Ele diz que pelas suas pisaduras nós somos curados. É pela uma linguagem, sabe, de Jesus que eu tomo posse. Eu preciso exercer essa fé em nome de Jesus. Eu sou específico quando eu oro para Deus. Eu oro, Senhor, meu sangue está precisando ser liberto de colesterol. Meu sangue está sendo, sabe, está sendo embaraçado por um triglicerídeo. O Senhor, eu creio que o Senhor pode, sabe, perfeitamente desembaraçar meu sangue tirando o triglicerídeo. Querido, eu oro especificamente.
Querido, é isso que nós precisamos aprender. O corpo natural, é claro, ele vai se desgastando com o tempo, sim. Mas quando eu vejo a Escritura Sagrada, que fala que Sara, aos 90 e poucos anos, estava formosa. É nessa fé, Senhor, que a minha saúde seja formosa. Meu Senhor, que o meu sono seja formoso. Sabe, que as minhas finanças sejam formosas, Senhor. Senhor, o Senhor revela que o Senhor desembaraça perfeitamente. Desembaraça a minha empresa, desembaraça a minha profissão, desembaraça a minha vida profissional perfeitamente, Senhor. É nessa fé. Essa linguagem, Senhor. Eu não estou usando a minha linguagem, estou usando a sua linguagem através dos teus ensinos. Aí, querido, a história muda. Sabe, é isso aí que Deus espera. Nós, sabe, colocar a nossa fé para ser trabalhada, ser aperfeiçoada, para que ela consiga mover a dimensão espiritual a nosso favor. Uma fé útil, uma fé, sabe, que traz para a nossa realidade o sobrenatural. É essa fé que nosso Deus espera de nós. Ele diz que sem fé é impossível agradá-lo. A importância da fé, a importância de você exercitar a sua fé, a importância de você alimentar a sua fé, a importância de você praticar uma fé verdadeira que traz benefício de uma forma que vai até te surpreender. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Agora veja, sabe, essa logística. Por isso que eu trouxe para Mateus. Olha essa logística, ó. Versículo 8. Mas o Senhor, diz assim, ó, ouviu do centurião, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra. Preste atenção, querido. Olha a importância de nós conhecermos a linguagem espiritual. Esse homem foi a primeira vez que encontrou Jesus. Ele estava na dependência de uma cura para um servo que estava sofrendo horrivelmente. Um servo que Jesus não conhecia. Era um conhecido, era um amigo desse centurião. Mas olha uma intercessão de um centurião que nem judeus era. Então, olha uma voz de um centurião que intercedeu, fez uma intercessão pelo servo. Uma mãe intercede pelo filho, um pai intercede pela filha, querido, sendo um conhecedor da palavra. Será que Deus vai negligenciar, querido? Preste atenção, vocês que estão nos ouvindo. Quer dizer, a intercessão desse centurião que a primeira vez se encontrou com Jesus. E nós, quanto tempo estamos na igreja? Declaramos para o mundo que nós somos crentes. Nós somos evangélicos. Querido, e quantas intercessões você fez pelo neto, pelo filho, pela filha? Querido, não é difícil entender essa linguagem. Uma intercessão só. De um homem que teve um momento, bem pequeno com Jesus. Por isso que eu falo, faz uma logística, 1 ano. Quantos cultos prestou a Deus? Aí, aquele culto que você não contabilizou como, não, eu estava presente. Aquele culto que você contabilizou que você não estava presente. Nesse culto aqui, Deus, o Senhor sabe. Eu tentei, eu fiz de tudo para ir. O Senhor viu que eu estava cansado demais nesse culto. Aí a história muda. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra. Uma palavra. Cada culto, você ouve a palavra de Deus? Cada culto que você compartilha com o Espírito Santo, você ouve a palavra? Escuta isso. Apenas uma palavra, e o meu rapaz, esse servo, que foi, um servo prestativo, eu não posso assistir o que eu estou assistindo, um sofrimento horrível.
Dizendo uma palavra, o meu rapaz será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade. Olha a linguagem, querido, olha a linguagem. Tenho soldados, as minhas ordens, digo, este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Puxa, que linguagem, que oração, que oração. O próprio Senhor Jesus ficou compadecido. Que oração você tem feito como mãe? Que oração você tem feito como pai? Que oração? Esse homem orou para o seu servo. Ele fez uma intercessão para o seu servo. Uma vez só que encontrou com Jesus. É isso que eu fico. Eu chego para uma palavra dessa, eu falo, Senhor Jesus, quem sou eu? Quem sou eu? Que pastor sou eu, Pai? Que nível de fé é essa? Que nível de linguagem é essa? Pessoas que, oh Jesus, era para estar lá na frente, Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: ah, meu Deus, tu é demais, Deus, tu é demais. Imagine um homem que teve a primeira vez um contato com Jesus, a ponto de Jesus se admirar. Olha as palavras, olha a linguagem. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, o outro vem, ele vem, e ao meu servo faz, isso ele faz. Querido Deus, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei. Por que ele revela que ele achou? Porque ele estava procurando. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Ele no culto, ele procura. Cadê a fé dessa mãe? Cadê a fé dessa filha? Cadê a fé desse pai? Cadê a fé? Cadê a fé? Vocês estão nos assistindo? Cadê? É isso que Deus quer encontrar. O apóstolo Paulo, eu sou repetitivo, porque eu aprendi com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregando essa palavra. Ele parou de pregar e olhou para um coxo, o aleijado que estava ouvindo aquela palavra. E o Espírito Santo falou assim, ó, o coração dele eu sondei. E ele já tem, sabe, um nível de fé para ser curado. Dá a palavra de cura para ele, Paulo. E Paulo falou, olha aí, você aí, coxo, você aí, passa por essa situação de ser, nesse momento, um paralítico, levanta e anda. Aquele homem que estava na frequência da palavra sabia que era para ele. Ele levantou, deu um pulo e saiu andando. Por quê? Porque o Espírito Santo olhou lá dentro do coração dele e disse que a fé dele estava no nível de ser curado, querido. Vocês que estão nos assistindo, às vezes a tua resposta precisa encontrar, sabe, no coração de Deus, sabe, a vontade de ser alcançada pela resposta, através da fé. É por isso que hoje em dia, querido, não é fácil a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus, porque tem que entrar nessa logística, do sobrenatural. Um pai que está vendo a filha, eu fico com dó, o pai que está vendo a filha, e se fechar os olhos, está vivenciando os princípios desse mundo, sabe, a ideologia desse mundo. Um pai que está vendo a sua filha, seu filho, vivendo uma ideologia desse mundo, querido, e não combateu o bom combate. Poxa, se esse centurião, ele fez uma oração de intercessão com Jesus para libertar um servo que estava sofrendo horrivelmente. Não era aparente, não era, sabe, mas era um servo que ele gostava. E uma intercessão só mudou a sorte. Nós vamos ver isso aí. Oh, querido. Versículo 13, ó. Vamos encerrar. Então disse Jesus, aquele intercessor, aquele centurião:
Oh, querido, você pode sair desse culto, você pode participar de outros cultos. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua intercessão. Você intercedeu por ele. Querido, eu falo com Deus: Senhor, esse homem, uma vez só, se chegou até ti. E, sabe, teve uma resposta através daquela intercessão. Eu sei que ele usou uma linguagem que te agrada. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Essa linguagem eu queria ouvir do meu discípulo, mas não tenho ouvido. Eu perguntei a eles: até quando vão desconhecer essa linguagem? Eu já tinha falado com eles a respeito. Agora eles aprenderam a linguagem. Vocês viram a linguagem que eu quero que vocês, sabe, coloquem nas suas orações. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo, que não estava presente naquele ambiente, não estava presente fisicamente naquela intercessão, ele foi alcançado. E naquela mesma hora, o servo foi curado daquele sofrimento horrível. Mãe, pai, querido, vamos entrar nessa dimensão. Senhor, me ensina. Se eu oro errado, me ensina. Eu quero orar com esse mesmo argumento desse centurião para também obter a resposta que ele obteve. Eu quero, Senhor, resultado nessa causa, Senhor. Essa causa está me trazendo um desconforto. Eu quero uma resposta no meu casamento. Senhor, eu quero uma resposta na minha vida profissional. Deus tem todas as respostas que você precisa. E Ele é imutável. Usufrua. Sabe? Começa a ter um entendimento. Como você deve proceder para que você alcance o seu objetivo. Não é difícil. Vida sentimental está precisando que Deus perfeitamente desembaraça. Faça uma oração, uma linguagem para gerar na tua realidade aquilo que você necessita. Por isso nosso Deus diz que ele rejeita orações. Orações ele rejeita. Está escrito na palavra. Oração que chega até ele que ele rejeita. Porque ele diz que não se agrada de vãs repetições. O repertório da oração daquela mãe, o repertório da oração daquele marido, daquele pai, esse repertório. Pastor, eu saí daquele culto, eu ouvi a voz de Deus claramente e eu coloquei o argumento daquele assunto, daquela palavra, daquele culto e eu coloquei: Senhor, eu quero ter essa fé, mas se eu não tenho essa fé, Senhor, o Senhor me gera essa fé, porque eu vou orar conforme eu ouvir essa palavra, Senhor. É isso que Deus quer que nós consideremos todo o tempo. Ah, eu fui no culto, foi uma chatice. Ah, eu fui no culto, fiquei entediada. Ah, eu fui no culto, precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Porque os ensinos de Deus trazem benefício para nós, para os nossos filhos, para os nossos projetos, para o que nós desejamos, para viver uma vida digna. Então, querido, é culto de libertação. Eu creio que assim como esse servo foi liberto através de uma intercessão, eu creio no poder da intercessão. Eu não creio no poder da intercessão, melhor dizendo, eu não creio no poder da intercessão. Eu creio no poder do Deus que responde à intercessão. Pô, só não aprende quem não quer. Eu quero, pastor, eu quero entrar num culto e me converter. Eu ainda não estou convertido. Eu quero nascer de novo nesse culto, Pai. Eu quero ter uma sensibilidade que eu nunca tive. Eu quero ser selado pelo Teu Santo Espírito e me envolver no sobrenatural. Não sei como é que isso vai acontecer, mas eu não quero viver essa mesmice. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu creio que se eu priorizar Deus, eu vou experimentar
seus cuidados onipotentes em todos os meus momentos. Então fecha os teus olhos, fala com Deus. Tu vê que esses judeus chegaram, Jesus atende esse centurião, que ele realmente tem um crédito, ele construiu a sinagoga para que nós desenvolvêssemos a nossa salvação. Mas não foi isso que fez Jesus ficar impactado com a fé dele, não foi isso. Foi aquelas palavras, aquela logística que os seus discípulos não tinham. Querido, você pode entrar numa igreja um dia só e ser impactado. E pessoas com 20 anos de igreja ainda não conseguiu ter um êxtase com Deus. Então saia daqui diferenciado. Você, mãe, pastor, esse homem, uma intercessão só mudou a vida daquele servo. Eu vou interceder pelo meu casamento. Eu vou interceder pelo meu futuro. Eu vou interceder pela minha profissão. Eu vou interceder para que Deus não permita que nada roube o tempo dele na minha vida. Querido, aí você vai ser um crente diferenciado. Aí você vai ser verdadeiramente uma referência do Evangelho. Porque o nosso Deus diz que Ele nos constituiu como embaixador. Aí as pessoas realmente vão reconhecer que você usufrui da embaixada do céu aqui na terra. Assim eu creio, assim eu oro, assim eu estou muito satisfeito com Deus, porque Ele está me ensinando. Ele está me ensinando. Essa atitude do centurião, eu estou aqui impactado. E uma intercessão só curou o seu servo. Uma intercessão só. Assim eu creio, assim eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui ouvindo a sua voz. Amém? Espírito Santo, os olhinhos fechados, se submete, mergulha. Ore por mim. Mergulha na fé, mergulha na fé. Pastor, tem um futuro pela frente. Amém. Amém. Leve pra Deus quer o melhor pro seu futuro. Daquilo Deus quer que você viva o bem-estar no Evangelho para impactar a sua geração, jovem. Espírito Santo, use as palavras que necessito usar. Esse culto não volta mais. Mas não consigo. E você escreveu na sua biografia espiritual. Ajude nas minhas você estava presente quando ouviu essa voz. Não sei como essa voz devo do Deus absoluto, pedir. você estava presente. Espírito o culto não volta mais, Santo, mas você conseguiu chegar. Vem interceder. Deus é galardoador, por mim. receba aí a recompensa. Hoje é dia de cura. Todas as assim como o servo foi curado, hoje é dia de cura, eu creio. Daqueles esse que culto é um culto do sobrenatural. Espírito Viva essa logística. Santo, chama Deus para dentro dessa logística. Vem orar. Assim como o servo foi curado, ora a Deus pela sua saúde, pela saúde dos seus. Pedindo. Assim como esse homem intercedeu e houve cura. Eu creio que esse poder de cura está presente nesse culto. Está ferido. Recebe cura, fala a Deus. Eu recebo a tua cura como esse servo recebeu. Pela fé, pela fé. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou meu sentindo. Senhor, que lindo. Meu coração que lindo, Senhor. Está ferido. Esse ensino, Senhor, que uma intercessão mudou a história. Mudou a história de um homem que estava condenado à morte.
ajude nas Deus, nós minhas queremos ter essa fé, Pai. fraquezas. Nós queremos, Senhor, Não sei como exercitar essa fé devo nas nossas pedir. causas, Senhor. Espírito Santo, Deus, tenha misericórdia vem dessa igreja, interceder Senhor. por mim. Toca os membros dessa igreja, Senhor. Convence, Senhor. Todas as Oh, coisas Jesus. cooperam para o bem. Oh, Senhor, nos aviva, Senhor. Oh, Senhor, coloca a tua igreja no nível da perseverança, Senhor. No nível da obediência, Senhor. Estou clamando. Espírito Santo, pulsa em nós, Senhor, sabedoria, Meu coração para nós crescermos em conhecimento, está Senhor. ferido. Oh, querido, vem prestar culto a Deus. Esse centurião, Estou ele se apresentou clamando. uma vez diante de Deus. Você vem prestar culto a esse Jesus que curou esse servo. Entra nessa Meu dimensão. coração Eu estou colocando a minha está saúde ferido. diante de Ti nesse culto. Meu Senhor, só o Senhor para nos levar para o céu. Só o Senhor. Só o Senhor para nos conduzir, nos orientar, para nós estarmos na eternidade sem sofrimento. Vem cá, missionária Silva, vem cá, nós vamos orar, você faz aniversário. Você escolheu estar no melhor lugar no dia do teu aniversário. Louvado seja Deus. Eu convido meu irmão, minha irmã, a estender as mãos para cá, abençoar a Silvia, né? Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua serva, Senhor. Senhor, a gente está vendo, Senhor, que ela está num crescimento. Senhor, ela é uma missionária, eu creio, Senhor, porque todos aqueles que têm missão são missionários. Então ela tem uma missão, Senhor, de ser útil ao teu reino. Ela tem uma missão de viver uma vida digna, para que, através da vida digna, ela tenha a atração da cruz na vida de outros, Senhor. Então abençoa, Senhor, ricamente a tua serva Silvia, que ela venha obter de ti, Senhor, o plano redentor de uma forma, Senhor, perfeita, que venha através dessa perfeita condução do teu Santo Espírito, venha levar ela a vivenciar o melhor dessa terra, Pai. Eu, como pastor e sacerdote, eu abençoo a nossa missionária Silvia com toda a sorte de bênçãos celestiais. Sê tu, Silva, uma bênção, que através da tua vida outras vidas sejam salvas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus está se agradando, está se agradando. Oh, glória! Deus está se agradando das suas atitudes pelo Evangelho. Que Deus te honre muitíssimo. Senhor, meu Deus, leva o teu povo em segurança para casa. Que nós possamos refletir sobre o que nós ouvimos. Que nós possamos, meu Pai, ter uma qualidade de fé que gere em nós uma qualidade de vida. Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.